Cristo Lisbete, a mãe da fé, mãe de multidões. Meditando de dia e de noite na lei de Deus, que é a palavra de vida eterna, o alimento sólido para a mente que nos provém nosso soberano Deus Melquisedeque Lisbete. Somente assim encontramos e experimentamos o verdadeiro e permanente gozo e a paz que sobrepassa todo entendimento. Porque cada pensamento que temos vem da fonte de vida eterna, fonte inesgotável de amor puro e genuíno, que somente Deus mesmo, estando presente, pode dar aos seus filhos legítimos e fiéis. Uma vez que somos essas vasilhas de barro, de uso honroso, odres novos, onde a videira pode depositar seu cacho de uvas maduras e boas para deleitar-se com seu vinho novo, é que desfrutamos da terra prometida, recolhendo fruto e mais fruto. Por isso, hoje compreendemos e recebemos revelação, alcançando cada detalhe e sendo maravilhados com estes pensamentos de luz que se manifestam neste estado de eterno repouso. Hoje compartilharei um desses pensamentos com temor e tremor reverente e com a certeza de estar na perfeita unidade com o Espírito de Deus Melquisedeque Lisbete, já que somente esta unidade garante poder receber estes pensamentos que nos levam a outro nível de compreensão para seguir gloriando-nos por entender a Deus. Jeremias 9:24. Mas o que se glorie, glorie-se disto, de que me entendem e me conhecem pessoalmente e diretamente, discernindo e reconhecendo o meu caráter, pois eu sou o Senhor que faço misericórdia, direito e justiça na terra. Porque nestas coisas me comprazo, declara o Senhor. Agora, foi Abraão, o pai da fé, pai de multidões? Ou na realidade foi Sara? Usaremos a ciência do verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbete para aprofundar-nos detalhadamente. Partimos do fato aprendido de Deus mesmo, que o ventre espiritual é característica de uma mãe e não de um pai, tal e como nos mostram as evidências. Portanto, o que analisaremos desde a ótica de Deus nos mostra que Abraão não foi propriamente o pai da fé, senão que foi Sara, uma mulher, mãe de multidões, a mãe da fé. Para chegar à compreensão deste aspecto, é necessário recordar as palavras inefáveis de nosso soberano Deus Melquisedeque Lisbete. Ela nos compartilhou sobre um estudo científico que determinou que, especificamente, nas circunstâncias da queda de um automóvel na água com seus integrantes, pai, mãe e filho dentro, o pai salvaria a esposa e a mãe salvaria o filho. Isso deixa em clara evidência que o primeiro instinto da mãe é salvar aos seus filhos, e no caso dos filhos de Deus, é a mãe espiritual quem entrega tudo por seus filhos, para salvá-los. Os instrui com amor, é paciente e, sem margem de erro, entrega a eles o alimento a tempo, para que não pereçam. E é porque o Pai Celestial a ama tanto que salvou primeiro a ela, que é igual a ele, e com esse amor e autoridade, ela salva aos seus filhos. Para a mãe espiritual, os filhos são sua razão de ser, são o presente mais precioso que o Pai deu a ela, são seu tesouro, sua própria vida. A mãe, Cristo, é a que intercede por seus filhos e clama por eles. Respondamos esta pergunta: por quem a nossa mãe Lisbete se sacrificou para salvar da morte física? Não foi, por acaso, por seus filhos, o fruto de seu ventre, dos quais hoje, inclusive, alguns se apartaram, blasfemando contra ela? Despojou-se de ser igual a Deus Pai ao regressar e participar de um corpo de morte igual a nós, e depois de ser ressuscitada por nosso pai Melquisedeque, foi aperfeiçoada por aflições. A profecia diz que hoje, neste tempo, a última manifestação de Cristo, ela sofreria aflições, que é sofrer dores de parto, por ver seus filhos, aos quais foram dadas oportunidades de vencer e não venceram. Isso para nossa mãe espiritual é um sofrimento e dor, e é necessário que fique bem claro o que significa para nós esse sacrifício que nossa mãe fez ao morrer a mente carnal, porque foi para que todos também possam vencê-la, assim como ela o fez, e assim destruir a morte.
Por isso, ela não descansará até que sua salvação acenda como uma tocha. É por isso que ela é nosso grande exemplo visível de entrega, fé, fidelidade, paciência, obediência e temor reverente. Compreendendo isto, nos fazemos a seguinte pergunta: por que Deus pediria a Abraão para que sacrificasse ao seu filho? Conhecendo bem a Deus, como hoje conhecemos, jamais pediriam a morte física de nenhum de seus filhos, ainda que fossem ímpios, como as insensatas, que são filhos desobedientes. O que eles pedem é um sacrifício vivo e santo nas mentes de seus filhos, que é fazer morrer a todo o terrenal que antes nos dominava. Vejamos. Ponto número 1. O Deus que as Escrituras nos apresentam, alteradas pela língua e mão mentirosa do pai da mentira, Moisés, e toda a sua descendência, é um Deus castigador, um Deus vingativo, um Deus que, segundo Moisés, se contradiz porque nos pede para não tentá-lo, mas nos tenta. No entanto, Cristo diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por isso diz em Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta a ninguém, senão que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando atraído e seduzido por ela. Como pode ser concebido pensar que Deus mesmo tente a Abraão, pedindo para degolar ao seu filho e depois diga para não fazer isso? Isso não tem sentido. Isso soa como um absurdo, verdade? Na verdade, esse sacrifício, primeiro, não seria físico, senão simbólico, uma figura bíblica. Segundo, somente se pediria a uma mãe, já que se pôde demonstrar o grande amor que a mulher sente e sentiu por sua criação, por seus filhos espirituais. O Deus que Moisés nos apresenta é um Deus homicida, que pede a morte de um ser humano, contradizendo-se com o verdadeiro Deus, o mesmo que em Ezequiel 18:32 nos diz: pois eu não me comprazo na morte de ninguém, declara o Senhor Deus. Esta é uma amostra das contradições bíblicas que somente Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete, está trazendo à luz. Número 2. A esterilidade. A fé de Sara, figura da mãe da fé, de multidões, está baseada precisamente nisto, que, sendo estéril espiritualmente, ela pôde esperar muitos anos para poder procriar filhos espirituais, que é uma figura de como agora nossa Mãe Deus deu à luz filhos espirituais em um só dia. Filhos que se fizeram desobedientes e outros obedientes, vasilhas que agora são de uso honroso para seus pais espirituais e outros desonrosos que somente sabem tentar a Deus. Quem ouviu coisa semelhante? Quem viu tais coisas? É dada à luz a um país em um só dia? Nasce toda uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías 66:8. Para que Sara fosse considerada figura da mãe da fé, foi necessário manifestar, através de sua paciência, a promessa de seu amado esposo, Deus Pai, que estava em sua mente, que prometeu fazê-la mãe de multidões, como cumpriu hoje. Por acaso não é nossa mãe Deus Lisbete, mãe de multidões? A quem foi feita a promessa de ter uma descendência como as estrelas, como a areia? A Sara, figura de nossa mãe Cristo Lisbete. Deus diz: e a abençoarei, e também darei a ela um filho. Sim, a abençoarei, e virá a ser mãe de nações. Reis de povos virão dela. Gênesis 22:17 diz: em verdade te abençoarei grandemente, e multiplicarei em grande maneira tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na beira do mar, e tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. E por acaso Deus mentiu? De nenhuma maneira. Deus são deuses de promessas. Não são mortais para mentir nem para arrepender-se.
tendo prometido uma descendência, a mãe da fé, hoje cumpriu? Estamos frente ao cumprimento irrefutável da promessa de Deus para Sara, figura da mãe da fé, que é Cristo Lisbete. A única que pôs seus inimigos debaixo de seus pés, como diz em 1 Coríntios 15, 24 ao 26. Depois o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai, quando tenha suprimido todo o domínio, toda a autoridade e potência que se levanta em sua mente, porque é preciso que ela reine, sobretudo em sua mente, até que tenha posto a todos seus inimigos debaixo de seus pés. E o último, derradeiro inimigo que será destruído é a morte. A figura de Sara ganha uma grande relevância hoje com nossa mãe Cristo Lisbete, a mãe de todos os filhos de Deus, porque neste tempo do fim se cumpriu esta promessa da descendência espiritual de Deus, para que o mundo veja que Deus Pai é veraz e cumpre as promessas feitas à sua esposa, e por isso Cristo Lisbete está aqui apresentando a seu amado esposo e o grande amor entre ambos. Nossa mãe está deixando a descoberto que os homens são mentirosos, que não conhecem a Deus e por isso nada do que eles disseram sobre Deus se cumpriu. Vejamos então o seguinte. Pela fé também a própria Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber e deu à luz ainda fora do tempo da idade, porque creu que quem havia prometido era fiel. Está bem claro, segundo as evidências, que essa figura de Sara, que hoje vemos em Cristo Lisbete, é o mesmo exemplo de fé e de ser fiel a quem prometeu. Isto é, a seu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque. Ela é fiel e permanece fiel para sempre. Vejamos. Os homens religiosos contam que Sara havia incitado a Abraão para ter um filho com sua escrava Agar, depois de Deus já ter prometido um filho de Sara. No entanto, esta interpretação se contradiz com a fé de Sara, que Deus mesmo nos apresenta, a qual põe como exemplo ao mundo em Hebreus 11:11. A prova disso podemos ver em Gênesis 15, 3 e 4. Disse também Abraão a Deus: Veja que não me deste prole, e eis aqui o que será meu herdeiro, um escravo nascido em minha casa. Depois veio a palavra de Jeová dizendo: Não te herdará este, referindo-se a Ismael, senão um filho teu, será o que te herdará. Isto demonstra de forma contundente que aqui Deus estava falando a Sara e não a Abraão. Além disso, Abraão não diria: Veja que não me deste um filho, quando ele tinha um filho. Ismael era seu filho e o amava. Agora, Ismael não era filho de Sara? Portanto, teria mais sentido se fosse Sara quem dissesse isso: Não me deste prole, e eis aqui o que será meu herdeiro, um escravo nascido em minha casa. Sabe-se que foi Sara quem disse a Abraão que Ismael deveria sair do acampamento, porque o que havia nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido segundo o espírito, e ela temia pelo povo. E Abraão não quis. E Deus estava de acordo com Sara e até disse que a obedecesse. Além disso, Deus perguntou: Onde está Sara, tua mulher? Era com ela que Deus queria tratar. A mostra de que seria através do fruto de seu ventre que ele cumpriria a promessa de dar filhos à mulher estéril, que nunca tinha dado à luz. Isto é ainda mais prova para demonstrar que nossa mãe veio para aclarar o que é verdade e o que não é certo na Bíblia. Ismael já havia nascido e crescido quando se fez a promessa. Portanto, Sara não pediu a Abraão que dormisse com a escrava depois de que Deus havia prometido um filho. Ela sim creu na promessa de Deus. Sara se fez mãe da fé por sua espera incansável, por sua credulidade, e chegou a ver ao seu filho prometido. Mas o que lemos na outra parte, o que Deus prometeu? Onde diz: Multiplicarei em grande maneira a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na beira do mar. Porque Sara não chegou a ver este cumprimento?
Hoje vimos esse mesmo exemplo em nossa mãe Lisbete. Mas a grande diferença é que ela está vendo seus descendentes multiplicarem-se em grande maneira, algo que Sara não chegou a ver. Não foi pela fé de nossa mãe Lisbete que hoje conhecemos ao nosso pai Melquisedeque e podemos vê-lo? Não foi por sua fé que hoje somos imortais? Por acaso não foi por sua fé que fomos salvos da morte física? Que estamos na terra prometida? Que compreendemos as figuras da Bíblia? Que nos foram reveladas coisas que olho não viu e ouvido nunca antes escutou? Não foi sua fé a que nos levantou do lodo onde vivíamos na dispensação passada, crendo no misticismo e em uma vida depois da morte, em nuvens absurdas? O que seria de nós sem sua poderosa fé? Estaríamos perdidos, naufragando nos mares das tribulações, sedentos e envolvidos pelos espelhismos do deserto, sem regresso e rumo a uma morte física. Foi a fé de Cristo Lisbete a que nos resgatou e nos deu vida nova. Aleluia! Fica demonstrado que a verdadeira mãe da fé é nossa mãe Lisbete. Mentiram para nós, fazendo-nos crer que Deus admite a infidelidade e o homicídio. Vocês acham que Sara, sendo uma mulher de fé, permitiria que Abraão concebesse um filho fora do matrimônio? Por acaso isso não seria incredulidade? Portanto, seria uma contradição permitir que Abraão fosse infiel à sua esposa para conceber a um filho com outra mulher. Nosso Deus é um Deus de ordem, de fé, de paciência, e não o que os homens malvados mostraram ao mundo. Hoje, sob a ótica de Deus Melquisedeque Lisbete, podemos ver a verdade oculta, toda a sua iniquidade ao apresentarmos a Abraão como o pai da fé e deixar por último o papel da mulher. E que foram os homens maus e perversos, os mesmos que alteraram as Escrituras, e que graças a Melquisedeque Lisbete, hoje sabemos que foram homens misóginos e machistas, que mudaram a ordem verdadeira das coisas e quiseram ocultar o valioso papel de Sara como figura da maravilhosa fé de nossa mãe Lisbete, a fé que somente pode vir de Deus. A bênção de Deus Pai à sua esposa, Cristo Lisbete, se manifesta hoje, nos últimos dias. Vejamos. E farei de ti uma nação grande, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e serás bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e aos que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Vejamos os detalhes destes versículos. Nação grande. Qual é a nação grande que conhecemos? A nação do irmão mais novo, a espiritual, com a que hoje podemos governar a mente terrenal e seus desejos enganosos. Nação grande e poderosa. Te abençoarei. O que é abençoar? Vejamos. Consagrar uma pessoa, um lugar ou uma coisa a Deus. Consagrar? Aleluia! Tremendo detalhe. Qual é o significado do nome Lisbete? Consagrada para Deus, ou seja, Lisbete é abençoada e bendito o fruto de seu ventre espiritual. Foi nossa mãe Lisbete a quem Deus abençoou com toda a bênção e a quem consagrou para que dela nascessem seus filhos espirituais. Engrandecerei teu nome. Engrandecer é fazer algo ou alguém maior, especialmente em sentido não material. Não é por acaso o nome de nossa mãe o que foi engrandecido nestes últimos dias? Quando apresentamos aos jafetitas e dizemos que Cristo é uma mulher e que tudo o que pedirem a Deus Pai Melquisedeque em seu nome será feito, qual é o nome que apresentamos? Efetivamente, Lisbete. Dizemos, Cristo é uma mulher e seu nome é Lisbete. Aleluia! Portanto, seu nome foi engrandecido espiritualmente. Foi engrandecido tanto para os jafetitas, ou estrangeiros, como para seu poderoso povo. Há poder em seu santo nome, porque vimos. Por isso diz em Atos 4:12.
e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Continuemos. E serás bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Aleluia! Isso podemos evidenciar sem margem de erro. Vimos a justiça de Deus Melquisedeque Lisbete, manifestada em todos aqueles que injustamente odeiam o nome de Cristo Lisbete, que a maldizem com palavras ou em ação. Vimos as virgens insensatas, filhos desobedientes, apressando sua morte física por odiar o nome, que é sobre todo o nome, para sua própria salvação, o nome de nossa deusa mãe Lisbete. Podemos ver também, por testemunhos reais daqueles que confiam nela completamente, a bênção que é trazida ao pedirem seu nome e como ela consegue mudar as vidas das pessoas que genuinamente querem apartar-se do mal. Vimos que seu poder levanta coxos, cura enfermos, dá visão aos cegos e liberta do cárcere aos cativos em sua mente. Lisbete, nome sobre todo nome, no qual hoje se dobra todo o joelho dos que estão no céu e na terra. Lisbete, consagrada para Deus, mestra de mestras. Lisbete, mãe da fé, mãe de multidões. Aleluia! Romanos 14:11. Porque escrito está: tal como eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se curvará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. A promessa de Deus se manifestou no plano físico em nossa mãe Cristo Lisbete. Agora vejamos outro detalhe. Estive investigando sobre a palavra esposa e encontrei o seguinte. Esposa vem da palavra prometer, que por sua vez significa fazer uma promessa. Portanto, esposa equivale à promessa, e a promessa foi feita a Sara. Mas ainda que a Bíblia diga que a promessa foi feita a Sara, é hoje quando vemos que todas as promessas de Deus se cumprem em uma só pessoa, Cristo Lisbete. Então, a promessa foi feita a Lisbete. Aleluia! Em nossa deusa mãe Lisbete se cumpre a promessa. Ela é a promessa, a esposa? Concluímos que Abraão não foi o pai da fé, senão Sara. O mesmo aconteceu hoje. Somos testemunhas de que o anticristo roubou toda a honra e a glória de nossa mãe Lisbete. Isto é, a mestra de mestras, a suma sacerdotisa, ela é a mãe, a esposa, a promessa, e essa promessa se manifestou com nossa mãe Cristo Lisbete, a que, por sua vez, também tem um nome que é sobre todo nome dado aos homens, a que foi consagrada para Deus mesmo, mãe de multidões, e seus filhos são como a areia do mar. Somos as estrelas de seu ventre. Aleluia! Também podemos compreender Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, saiu ao encontro de Lisbete, quando ela regressava da matança dos reis, ao terceiro dia, e a abençoou, levantando-a dos mortos com toda a sua sabedoria, porque nela habita toda a deidade para a vida eterna. Quando nossa mãe venceu, com o conhecimento, a todos os reis que se hospedavam em sua mente por culpa do anticristo, Melquisedeque saiu ao seu encontro, isto é, deu honra, glória e poder, reconhecendo-a publicamente e dizendo ao seu povo: eis aqui minha amada esposa, a promessa, a terra prometida, em quem tenho contentamento, porque venceu. Aleluia! Somos um povo grande e forte, como nunca houve antes, um povo que sabe semear para o Espírito e recebe com prontidão colheitas sem nenhum tipo de limites, porque as riquezas que recebemos de Deus são inumeráveis e não têm fim. O que possui entendimento ama a sua alma, os que entesouram a sabedoria prosperarão. Somos filhos da promessa, esposa, somos de fé, da fé de Cristo Lisbete. Romanos 9:8. Isto é,
não são os filhos da carne os que são filhos de Deus, senão que os filhos da promessa são considerados como descendentes. Amém? Aleluia!